Antes, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou a pastora Célia, esposa do pastor Elias. Nós temos 3 filhos, 2 genros e 4 netos. E temos netos dog também, né? E estamos todos aqui, trabalhando com alegria e sendo capacitados pelo Senhor para fazer essa obra. E juntos, todos nós juntos, estarmos indo para o céu. Amém? Porque este é o propósito do Senhor. Irmos juntos para o céu. E lá juntos adorarmos. Se aqui foi bom ou não? Sim. Imagina lá no céu, então, que vai ser perfeito para a louvor e para a glória do nosso Deus. Quem trouxe a Bíblia pode abrir no seu celular. E nós vamos estar também aqui no telão colocando o versículo. Este mês de janeiro nós temos um tema que diz, nós colocamos o tema de virando a página. Ou seja, nós viramos o ano, então virando a página nós colocamos o tema para este mês. E o meu subtema, é o novo tempo e o novo propósito. Amém, queridos? E eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 13, no versículo 3, que diz assim: Então Moisés disse ao povo: Este é um dia a ser lembrado, é o dia em que vocês deixarão o Egito, onde eram escravos. Hoje o Senhor os tirou de lá, pela força de sua mão poderosa. Queridos, a parte mais conhecida da história, onde o povo de Israel, onde eram escravizados e saíram ali do Egito, a parte mais conhecida, se a gente perguntar até para as crianças, eles vão saber. É a parte onde fala sobre as 10 pragas. Alguém já ouviu falar? Sim. Mas poucos sabem que Deus usou essas pragas para forçar o Egito, para forçar o faraó a libertar o povo da escravidão. Nós colocamos muito foco numa coisa e tiramos de outra. Mas o foco de Deus era, através dessas pragas, tirar o povo, resgatar o povo da escravidão. E além disso, servia também para mostrar aos egípcios que o Deus que eles serviam não tinha tanto poder assim. Mas mostrar que o Deus do povo de Israel, dos israelitas, esse sim, era poderoso. E quando lembramos, queridos, dessa caminhada do povo de Israel, atravessando o deserto, nós renovamos a certeza do amor, da misericórdia, do cuidado, do livramento de Deus com aquele povo. E essa lembrança, trazendo para nós, é uma fonte inesgotável de esperança, porque ela nos alimenta com a certeza de que o Deus que cuidou daquele povo é o mesmo Deus que cuida de você e de mim nesta noite. Não mudou. Deus não muda, Ele é imutável. O mesmo Deus que cuidou daquele povo é o mesmo Deus que cuida de você. Quando falamos em deserto, logo vem à nossa mente, um lugar de luta, um lugar de aflição, um lugar de dor, de sofrimento. E Deus, Ele colocou o seu povo à prova num lugar muito difícil. Num lugar muito difícil. E a fim de aperfeiçoá-los, a fim de conduzi-los a um lugar que é a terra prometida. Ao longo da história, o povo de Israel sempre trouxe à memória as experiências que eles tiveram nesse período. E essas lembranças, queridos, ajudou cada um deles a enfrentar as suas dificuldades. E a Bíblia diz: quero trazer à memória
o que me pode dar esperança. Quando nós, o povo de Deus, quando nós lembramos que o que Deus já fez por nós, o que Deus já fez, o que Deus está fazendo e o que Deus ainda irá fazer por mim e através de mim, nós podemos ver então o quão grande é o nosso Deus. O quão grande é o poder do nosso Deus. Ao pensarmos nos 40 anos em que o povo vagou sobre o deserto, naquele lugar terrível, né? Durante o dia muito quente, e à noite um frio, que conta a história, né? Sobre a coluna de fogo durante a noite, e as nuvens, para poder trazer uma sombrinha durante o dia para eles. Foram muitos os cuidados. E quando nós lembramos sobre esses anos, nos deparamos com uma história repleta de ensinamentos. Que, se nós formos parar para pensar, ela fortalece, ou fortaleceu, não só aquele povo, mas a nós também, quando nós lemos a história que nós estamos falando nesta noite. Queridos, o deserto, ele foi um lugar de transição. E entre a escravidão e entre a terra prometida. Então foi um lugar de transição, foi um lugar de caminho, foi um lugar onde eles entraram, mas uma hora eles iriam sair. Então pense nisso, não esqueçam dessa palavra, foi um lugar de transição. E essa jornada trouxe a eles grandes aprendizados. Como devemos lidar com os nossos problemas, como nós devemos nos posicionar diante as lutas que nós enfrentamos e tantas outras lições. E nós podemos também aprender com os nossos desafios. Nós podemos aprender também com as nossas provações. Eles lá tiveram a experiência com Deus, em meio a essa travessia no deserto. E nós também teremos. Quem aqui nunca passou por uma aflição? Quem aqui de nós nunca atravessou um deserto? Quem aqui de nós nunca enfrentamos situações difíceis? Todos nós enfrentamos essas situações. E essa jornada nos faz refletir sobre a nossa caminhada com Cristo. Como nós devemos lidar com esses momentos difíceis. Em Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus age em todas as coisas, tudo conosco, tudo que acontece conosco, seja bom ou seja ruim, tem um propósito de Deus no que está acontecendo, naquilo que nós estamos vivendo, para o nosso bem, para que a glória do Senhor seja manifestada. Tudo que estava acontecendo ali no deserto para o povo de Israel, era para a glória do Senhor. Pensa o que você está atravessando, qual é o seu deserto, qual é a sua dificuldade, qual é a sua luta. O que você está enfrentando é para a glória de Deus. E no coração dessa história, queridos, existe uma palavra fundamental: fé. Nós não devemos perdê-la. E este povo, recém-liberto da escravidão, enfrentou um ambiente muito difícil, como eu disse, um ambiente muito incerto. E mesmo passando por tudo isso, eles não perderam a fé. Em meio a tantas incertezas, né? Às vezes nós deparamos com situações em que a nossa fé, ela dá uma balançada. Não é verdade? Ou é só comigo isso que acontece? Não, a nossa fé dá uma balançada. Por situações que às vezes saem do nosso controle, a gente não consegue resolver. E aí é nessa hora que a nossa fé tem que entrar em ação.
A fé, queridos, é um exercício diário. A gente, quando aceita Cristo, que nós nos convertemos, nós não recebemos a fé de pacote. Você agora é salvo, toma fé para você. Não. A fé, ela vem todos os dias, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. A gente tem que exercitar. É um exercício diário para nós. E não é apenas acreditar em Deus quando tudo está bem. Quando nós temos dinheiro no banco, quando nossas contas estão pagas, quando os nossos filhos querem as coisas e a gente consegue dar, é fácil exercitar a fé assim, não é verdade? Agora, exercitar a fé, quando nós não temos o alimento dentro de casa, quando nós não temos o emprego, quando alguém está enfermo, aí é mais difícil. Mas é nessa hora que nós vemos a mão, o poder, o milagre de Deus nas nossas vidas. E um grande exemplo da necessidade de exercitar a fé daquele povo veio através do maná. Alguém sabe o que é maná? Pão, não é? O pão que caía do céu. Aquele alimento, fora a água da rocha, né? Fora as cordizes, aquele alimento foi um exercício de fé para eles. Vocês conseguem imaginar você ver pão caindo do céu? Literalmente, pãozinho francês da padaria, caindo assim, do céu. É algo que a gente tem que o quê? Exercitar a nossa fé para acreditar naquilo que nós estamos vendo, não é verdade? E essa dependência diária, essa fé diária, é um lembrete para nós também. Que todos os dias, o próprio Deus, Ele irá sustentar as nossas necessidades. Não vai passar um dia, queridos, em que você não seja sustentado por Ele. A nossa fé deve ser alimentada todos os dias pela palavra de Deus. Porque quando nós deparamos com uma situação difícil, é ela quem vai nos fortalecer. Você vai declarar a palavra do Senhor naquele momento de dor, de tristeza. No momento de alegria também, você vai declarar a palavra do Senhor. E essa palavra vai te fortalecer. Vai fazer com que você caminhe, que você prospere, que você consiga sair da situação difícil em que você está enfrentando neste momento. A palavra de Deus, ela é força, ela é vida, é ela quem nos consola, é ela quem nos ajuda a prosseguir a nossa caminhada. Está difícil o deserto que você está passando? Alguém está passando algum deserto aqui? Mas difícil, é deserto mesmo, não é dor de cabeça. É uma luta assim que só Deus mesmo para intervir na sua vida. Está difícil de passar por ele? Não murmure. Aquele povo murmurou algumas vezes. E eles tiveram que pagar uma consequência muito grave. Não murmure. Louve ao Senhor. Dê a Ele graças. Sabe por quê? Porque o deserto é só um lugar do quê? Transição. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de nós. Isso aqui que vocês estão vendo é o cuidado de Deus com a nossa igreja. Deus, Ele nunca vai te abandonar, queridos. Ele nunca vai deixar você sozinho. Mesmo em meio às dificuldades, creia, o Senhor está com você. E para vivermos o novo tempo, o novo propósito de Deus em nossas vidas, eu separei 3 lições para nós. E a primeira é confiança. Vamos ler em Êxodo 14:15, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marchem. Marchem. A confiança que vemos no povo, ela é ativa, ela é dinâmica, ela é envolvente. Não é uma confiança parada, não é uma confiança, sabe, desanimada, aquela fé meio frágil. Não, era uma confiança total, plena,
de entrega à ordem que Deus havia lançado sobre a vida deles. Diga ao povo que marchem. E confiar em Deus, queridos, é a atitude mais acertada que nós podemos ter. Quando eu tenho a oportunidade de dizer para algumas mulheres, eu falo assim: querida, foi a escolha mais acertada na minha vida. Ir um dia para a igreja e ouvir a palavra de Deus e deixar com que aquela palavra inundasse o meu coração e mostrasse para mim os meus erros, onde eles foram perdoados. E um dia eu podia levantar as minhas mãos e louvar e exaltar e engrandecer o nome de Deus. Queridos, a nossa atitude em confiar em Deus é a mais acertada que você pode ter. O homem, ele é falho. Às vezes nós depositamos a nossa confiança, no homem, no amigo, na amiga. Ele é falho, ela é falha. Eles podem até ter boa vontade para nos ajudar. Mas Deus, Ele é fiel para suprir as nossas necessidades. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não é homem para mentir. E Ele não é filho do homem para que se arrependa da sua palavra. Por isso que nós devemos usá-la poderosamente todas as vezes que nós necessitarmos. Quando Ele dá uma ordem, Ele cumpre com os seus propósitos. Deus cumpre com os seus propósitos. Então, queridos, nesta noite, marchem. Deus irá cumprir com os propósitos que Ele tem na sua vida. Coloque a sua confiança no Senhor. Coloque a sua confiança no Senhor. Ele irá trazer a recompensa daquilo que você tem buscado diante de Deus. A nossa confiança em Deus, ela nos traz segurança, ela nos traz conforto, ela nos traz alegria, ela nos traz paz, ela nos traz esperança, ela nos traz vida e vida em abundância, para que nós possamos enfrentar os desafios que todos os dias virão. Nós não estamos livres de passar por algum tipo de dificuldade. O Senhor mesmo disse: tenha bom ânimo. Não é verdade? Se é para ter bom ânimo, é porque nós teremos lutas. Nós passaremos por alguns desertos. Nós passaremos por algumas dificuldades. E a confiança em Deus não deve ser condicionada às circunstâncias em que você está vivendo hoje. Hoje a minha fé está lá nas alturas, porque eu estou desempregada. Então eu vou orar, vou jejuar, vou buscar a Deus, vou ler a palavra de Deus. Não. A nossa fé não tem que estar condicionada às circunstâncias. A nossa fé tem que estar condicionada ao amor que você tem por Deus. A gratidão que você tem por Deus. Ela deve ser baseada na palavra de Deus e firmada através da fé em Cristo Jesus. Essa é a fé que nós cristãos temos que ter. Queridos, Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é bondoso. E Ele nunca irá desamparar e nem abandonar nenhum dos seus filhos que confiam nele. A nossa segunda lição, perseverança. Em Êxodo 14, 26, diz assim: então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta ao lugar e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros. A perseverança que este povo aprendeu não foi uma lição tão simples. Foi uma lição onde eles sofreram, queridos.
Foi uma lição difícil mesmo. E aquilo que você está enfrentando, que está sendo muito difícil, que alguns levantaram as mãos, Deus, Ele diz a você, tenha perseverança. E ter perseverança quer dizer para você não desistir. Não desista do seu marido. Ore por ele. Não desista da sua esposa, ore por ela. Não desista dos seus filhos, ore por eles. Não desista do seu sonho, da faculdade que você quer fazer. Não desista de um dia você casar, de ter filhos, formar uma família. Os seus sonhos, que todos estão diante de Deus, não desista. Mesmo que você tenha que enfrentar dificuldades, mesmo que você tenha que sofrer, aos nossos olhos, algumas situações parecem ser impossíveis de serem resolvidas, assim como era aos olhos do povo de Israel. Imaginem comigo, eles estavam ali, de frente ao mar, uma legião de soldados vindo para matá-los, aquele mar todo fechado, e agora? Para onde eu vou? Para lá não dá, tem o mar. Para lá menos ainda, que o faraó está vindo. Milagres acontecem. Milagres acontecem. Lembre-se que nós temos um Deus que tudo pode, se nós crermos. Moisés creu na palavra de Deus. E ele viu a glória do Senhor sendo manifestada ao abrir o mar e o povo de Israel passando em terra seca. Vocês conseguem imaginar esse poder? Terra seca. O mar abriu e eles passaram. Diante de tantos milagres vividos, ainda existia um propósito na travessia do deserto. Ainda existia um propósito muito maior do que todo o sofrimento que aquele povo já havia passado, enquanto eles eram escravos, enquanto eles estavam atravessando o deserto e enquanto eles estavam ali diante do mar. Só que Deus, Ele trabalha de maneiras que nós não entendemos. Ele age de formas extraordinárias. Ele faz milagres onde os nossos olhos não conseguem enxergá-los. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que está aqui nesta noite. E para vivermos, queridos, um novo tempo, um novo propósito, muitas vezes nós precisamos ser tratados. Nós precisamos ser lapidados, sermos curados, sermos perdoados, para que nós possamos estar com as nossas vestes limpas diante de Deus, com as nossas mãos santas para adorar o nosso Deus. E muitas vezes nós iremos passar sim, algumas delas, algumas provações, foi minha culpa. Eu vou passar porque eu errei. E aí vem as consequências. Outras lutas serão porque Deus permitiu que você passasse, para que você visse a glória de Deus na sua vida. Deus, tem uma frase do pastor Elias que eu peguei, dei uma pegadinha, já que eu sou dele, ele é meu, né? Nós somos um só, então eu posso usar a mensagem dele, a palavra dele, a frase dele, e diz assim, essa frase: Deus só usará um homem grandemente quando feri-lo profundamente. Vou repetir. Deus só usará um homem, aí a gente inclui as mulheres também, tá? Deus só usará um homem grandemente quando feri-lo profundamente. Profundo, né?
E essa frase é uma grande verdade. Sabe por quê? Porque quando nós somos feridos, nós somos lembrados de que sem Deus nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Quando está tudo muito certo, quando está tudo muito calmo, a gente já vai se achando, não é? Ah, eu sei, eu consigo fazer, eu sou dona de, né, eu faço tudo, eu consigo, eu estou... Agora, quando vem as lutas, eu não consigo. Eu não sei, eu não faço, e eu preciso de Deus. E quando nós somos feridos, de uma forma ou outra, o nosso orgulho cai ao chão. O nosso eu, né, que se acha independente de Deus, o nosso eu, ele se enfraquece. E as marcas, as feridas que ficaram ali no nosso corpo, elas falarão por gerações. Assim como está sendo falado agora. As marcas do povo de Israel, ela fala por gerações. Vidas estão sendo restauradas, vidas estão sendo libertas, vidas estão sendo curadas, vidas estão se chegando a Deus, por causa das feridas do povo de Israel. E através da nossa vida, da nossa ferida, do nosso testemunho, muitas outras serão salvas, serão curadas, serão libertas. Em Gálatas 2:20 diz assim: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer isso? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O deserto não é de todo ruim, queridos. Pode parecer, mas não é. Ele irá nos proporcionar a vermos de perto a grandeza e a glória de Deus. Então, o deserto não é de todo ruim. Você vai aprender uma grande lição. E você vai ver a mão de Deus agindo sobre a sua casa, agindo sobre a sua vida, agindo sobre os seus sonhos, sobre os seus planos. Vamos para a terceira lição. Dependência. Êxodo 14:14 diz: o próprio Senhor lutará por quem? Por vocês. Fiquem calmos. A gente conhecia uma pessoa que falava assim, quando eu estava passando por dificuldade, luta: calma, querida, fica calma. Como que eu vou ficar calma? Num momento tão difícil, num momento de luta, de dor. Calma, Deus vai entrar com providência. Deus vai usar essa causa para o seu bem. E essa dependência é vista como uma virtude no meio do povo. E ela tem que ser vista também em nosso meio como uma virtude. As pessoas têm que ver isso em nós. As pessoas precisam ver essa virtude de dependência. Porque ela mostra às pessoas humildade. Quando nós dependemos de Deus, nós mostramos ao mundo que nós somos humildes o suficiente para sermos obedientes à palavra de Deus. Esse versículo, queridos, é uma promessa ao povo de Deus, ao povo que ali estava diante daquela situação tão difícil, aonde Deus pede para que eles tenham calma, para que eles confiem no seu poder. E Deus está dizendo para nós aqui nesta noite: povo, diga ao meu povo, tenham calma, confie somente no poder de Deus, e você verá a glória do Senhor. Queridos, descansem no Senhor, tenham calma, tenham paciência. O tempo de Deus é perfeito para nós. Nada vai acontecer sem que tenha a permissão do Senhor para que aconteça. No tempo certo, no tempo determinado pelo Senhor, aquilo que você está buscando virá. Eu vou te ensinar algo da parte de Deus agora, hein? Receba. Começa a olhar o seu marido sentado aí do seu lado. Deus, eu tomo posse da conversão do meu marido. Olha aqui do meu lado, aqui, ó. Deus, eu tomo posse da faculdade. Já estou trabalhando no que eu me formei. Eu não consegui trazer uma oferta, né? Eu não consegui mostrar a minha generosidade diante de Deus. Senhor, já estou me vendo trabalhando.
Toma posse. Declara a bênção do Senhor sobre a vida, sobre a sua casa. Nada atrasa. Tudo tem o tempo certo. Tudo tem o tempo direcionado por Deus. Tudo acontece com a permissão dEle. E no momento certo as coisas acontecerão também para mim e para você. O deserto com as suas adversidades, queridos, tornou-se um lugar de crescimento e amadurecimento, tanto individual como coletivo. Então, o deserto para eles naquele momento foi uma escola. E a gente precisa começar a olhar dessa maneira. Porque quando nós passamos por luta, por dificuldade, a gente não consegue enxergar as coisas boas, não é verdade? Eu não consigo ver coisa boa quando eu estou sofrendo. Mas é nesse momento que a nossa fé tem que ser exercitada. Nós precisamos exercer ela. Não estou vendo aqui, mas ali vai acontecer. Porque é o tempo de Deus para que isso aconteça. E as lutas, as dificuldades, as percas, os choros, também trarão crescimento e amadurecimento para cada um de nós. A Bíblia não fala que é bom estar na casa do luto, do que estar no meio da festa? Porque ali no luto, a gente começa a refletir, não é verdade? Deus morreu tão novinho, que dó, que pena, nem casou, não teve filho, família. Nossa, mas que acidente horrível. Não é assim na casa do luto? Agora, quando a gente está em festa, é só oba-oba, é comilança, é beber Coca-Cola, Guaraná, suco, não é assim? A gente vê criança correndo, corre atrás da criança. Você não tem aquela parada de você pensar, de você refletir. Então, as lutas, queridos, as dificuldades que nós enfrentamos, as percas, os choros, as dores, ela também irá fazer com que a gente cresça, com que a gente amadureça, que a gente deixe de ser menino para ser homem, para ser mulher, para ser adulto espiritualmente. Elas vêm para fazer com que nós aprendemos a ser dependentes de Deus, a reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas. Ela não está na sua vida, essa luta, porque você não merece ser feliz. Não. Essa luta que você está passando não é castigo de Deus, também não. Não olhe por esse lado. A dificuldade que você está enfrentando é só um treinamento, para que você seja mais ousado ou mais usado pelo Senhor. Para que você tenha experiência e testemunho que Deus tem feito na sua vida. Se você não viver aquela situação, não tem como você falar. Vou usar um irmão, posso? Vou dar um exemplo do irmão que está aqui na frente. Ele pode falar, né? A dificuldade de andar com uma bota, porque quebrou o pé, a perna, o pé, quebrou o pé. Então, se ele ver alguém, ele fala, não, eu te entendo. Ele vai poder falar que entende, porque ele já passou pela mesma situação que o irmão. Então, o testemunho dele vai ser muito bom para aquele que acabou de se machucar. O seu testemunho será uma bênção na vida da outra pessoa que está passando pelo mesmo problema que você um dia enfrentou e que Deus já te deu a vitória. Você vai ser um canal de bênção para muitas vidas, para muitos casamentos, para muitas crianças, muitos jovens. Jovem, você é uma bênção, você é um testemunho de vida para outros jovens. O meu casamento tem que ser um testemunho de bênção, para que eu possa chegar num casal mais jovem e poder falar, olha, realmente é difícil. Não é fácil ser casado. Mas Deus nos dá força. Deus nos ajuda. Deus nos dá discernimento. E o nosso amor vai crescendo, vai crescendo. Sabe, a minha vontade diz, não, tem que ser do meu jeito. Não, vai cair por terra. Agora é a nossa vontade.
Agora é o nosso querer, o nosso sonho, os nossos planos, nossos projetos. Então toda essa experiência, Deus vai usar para que você possa falar para outras pessoas. E depender de Deus não significa viver sem problemas, e sim saber que Ele é todo poderoso. E Ele vai criar situações e oportunidades para nos ajudar, para te abençoar. Ele vai criar essas oportunidades. Eu já estou finalizando. O deserto, queridos, forçou o povo de Israel a enfrentar os seus medos, a enfrentar as suas limitações, a enfrentar as suas fraquezas. Mas ao longo dessa jornada, Deus deu escape e livramento para eles. Quantos escapes eles tiveram quando eles estavam saindo do Egito? Quantos e quantos? E esse livramento que Deus deu a eles, aonde todo o exército do faraó morreu, e eles passaram a pé seco para o outro lado, caminhando para a terra prometida. Por mais difícil que pareça, queridos, o nosso deserto, nós não estamos sozinhos. Ele nos prometeu, não foi a Célia que te prometeu. Deus nos prometeu que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas. E hoje pode ser um novo tempo na sua vida. Hoje pode ser um novo tempo em sua vida, na nossa vida. Onde Deus tem novos propósitos para nós. Novos propósitos a ser realizados em nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos. Quem deseja ver o seu filho aqui em cima pregando a palavra de Deus? Quem deseja ver a sua filha louvando igual a Nath aqui, que é uma bênção? Ou tocando como os meninos? Não é lindo de ver? E você tem que ansiar isso pelos seus filhos. Sabe, traga eles para a igreja. É o melhor lugar para crescer. Lá no mundo oferece tantas coisas ruins para eles. Tantas coisas ruins. E aqui nós oferecemos Deus. Jesus veio com um grande propósito. De nos dar a oportunidade para vivermos um novo tempo. E esse tempo é um tempo de fé e esperança. Não perca a sua, nem a fé e nem a esperança. Porque o inimigo, queridos, ele está ao nosso derredor. Porque ao nosso redor está os anjos do Senhor. Mas ao derredor está o inimigo. E ele está lá, lutando, tentando o quê? Tragar as nossas vidas, tirar a nossa fé, né? Fazer com que a gente perca a nossa esperança. Essa é a função do inimigo, de trazer laços para que a gente possa ficar presos naquilo, viver uma escravidão. Mas Deus não. Deus, Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Hoje, o Senhor, Ele nos tirou de lá do Egito, lá do deserto. Hoje Ele nos tira de lá, para que nós possamos viver por Ele, e para Ele, e por meio dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Amém, queridos? Toma essa decisão hoje, sabe? Deixa Deus falar. Vai para casa, deita e vai pensando na mensagem. Se você puder ler os capítulos em Êxodo, vai lendo a história para vocês relembrarem o que foi dito aqui. Falar, olha, realmente Deus é poderoso, Deus é maravilhoso e realmente Deus tem um propósito. Deus tem um novo tempo para mim. Deus tem um novo propósito para mim. E se você puder, né, aquele que deseja se colocar de pé, para que eu possa estar orando e intercedendo por você, para que o Senhor realmente traga na sua vida um novo tempo, novos propósitos, para que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado através da nossa vida. Você pode colocar a sua mão no seu coração e falar com Deus neste momento. Se você está atravessando o deserto,
uma dificuldade, coloca diante de Deus. Ele é o Senhor da nossa vida. Amém? Senhor, graças te damos, ó Pai. Te louvamos, te exaltamos e bendizemos o teu nome. Agradecemos pela tua palavra, pela tua bondade. Agradecemos, ó Deus, por esse tempo tão lindo, tão especial que nós temos na tua presença. Que o Senhor tenha recebido a nossa adoração, o nosso louvor. E que a tua palavra, Senhor, venha ser um canal de esperança em nossas vidas. Que ela venha, Senhor, trazer em nós um novo tempo. Que os propósitos do Senhor venham ser sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso emprego, sobre a vida dos nossos filhos, na faculdade. Tudo nós colocamos diante do Senhor. O inimigo tenta nos tirar, Senhor, da tua presença, colocando muitas coisas que enfraquecem a nossa fé. Mas nesta noite o Senhor nos tirou lá do Egito, nos tirou lá do deserto com a sua forte mão e nos colocou aqui para te adorar, te exaltar e bendizer o teu santo nome. Nós abençoamos a vida do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Que seja um povo próspero, que seja um povo alegre, que seja um povo disposto a servir ao Senhor com alegria. Que eles tenham uma semana abençoada, que eles tenham uma semana, ó Pai, que seja dirigido pelo teu Espírito Santo. Continue falando conosco. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Uma semana abençoada para cada um de vocês. Que o Senhor fale grandemente ao seu coração. Amém? Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe.